seja o nome de Deus. Meus irmãos, nós estamos num período em que, na Bíblia, nós chamamos do período de Advento. O Advento, que significa chegada, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse período. É um período importante. Quando você lê essa palavra no latim, Advento, tem a ver com a chegada de Jesus. E não só a primeira vinda, mas também a segunda vinda. Mas principalmente a primeira vinda dele, onde ele se faz homens para coabitar no nosso meio, viver entre nós. Isso é um momento importante da igreja. Quando nós observamos a promessa do nascimento do Salvador, do Rei da Glória. Havia essa promessa, que ele nasceria. E esse advento é muito importante porque tem a ver justamente com chegada. A chegada. Havia toda uma preparação, havia toda uma profecia no Antigo Testamento, não somente uma, mas várias profecias que apontavam para essa chegada do Messias, a chegada do nosso Salvador, trazendo justamente o que eu falei, essa dupla expectativa, primeira vinda e volta, segunda vinda, onde ele voltará para buscar a sua igreja. E nós celebramos esse momento, é um momento de alegria. Hoje é interessante, tem um recado aqui que provavelmente falta energia daqui a pouco, aí nós vamos no gogó mesmo. Se faltar, faltou, a gente continua no gogó. Talvez a Celpa esteja fazendo uma manutenção aí. Se faltar, nós vamos no gogó. Tem problema. Vou aumentar o tom de voz, os irmãos encostam mais aqui para perto. E nós vamos no gogó, mas vai ter o culto normal, pela manhã. Então, o advento tem a ver com isso, a dupla perspectiva do crente. A primeira já aconteceu, e a vinda do Messias. E nós celebramos o Natal, sim. O verdadeiro sentido do Natal, que é a vinda do nosso Senhor, o nascimento do Salvador. E é interessante que nessas promessas, à guisa de introdução, eu vou ler alguns textos que mostram, desde Gênesis, essas promessas que o Messias nasceria. Eu vou pedir aqui a Diego para colocar, antes da pregação, antes do texto inicial, a gente trazer alguns versículos que mostram essa promessa, que o menino nasceria. O primeiro está aí, em Gênesis 3,15, é o que na teologia nós chamamos do proto-evangelho. O que é isso, pastor? A primeira vez que o evangelho foi anunciado, Gênesis 3,15, que é justamente onde Deus promete que o Messias nasceria. Gênesis 3,15. Não está aqui ainda, mas abra sua Bíblia para a gente não perder tempo. Gênesis 3,15. Está aqui, ó. Essa é a primeira mensagem da promessa da vinda do Messias. Ó. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, a primeira promessa da vinda do Messias está aqui em Gênesis 3,15. O evangelho aqui já foi anunciado, as boas novas de salvação já é anunciado aqui em Gênesis 3,15, quando Deus está falando justamente com a serpente, Satanás, que viria o menino, o descendente, o Messias prometido, da descendência da mulher. E é interessante nesse texto, qualquer dia desse a gente vai se aprofundar mais, a gente vai ver que tem uma descendência de Satanás aí também. Então vai ter uns, por isso que a gente prega, e eles nunca vão aceitar o evangelho. Ó. E a sua descendência, a descendência dos filhos da promessa e os descendentes de Satanás, ó. A mulher e a sua descendência, uma casa a se pensar. Mas isso não é para agora, futuramente. Tá? A palavra vai chegar para todos, por isso que nem todos vão receber. Não vão receber a palavra de Deus. Então, a primeira está aí. E esse nascimento mostra que seria um nascimento sobrenatural. Esse menino viria de uma virgem.
E a virgem já era Maria, apontava para ela. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Olha o que é que ele diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Olha como é interessante. Promessa, lá em Gênesis, e vem se confirmando, vem progredindo, mostrando que o menino nasceria, que esse evangelho seria anunciado, que ele viria, o Deus conosco nasceria. A gente vê isso. E não só isso, Isaías também mostra que tem esse filho prometido, que eu acho que é um dos versículos mais conhecidos, que está em Isaías 9,6. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos. Isaías 9,6. Vamos lá, irmãos, está aqui no Data Show. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então a gente vê que no Antigo Testamento a gente tem logo o proto-evangelho, o nascimento, que teria que ser um nascimento sobrenatural, que nós chamamos um nascimento milagroso ou miraculoso. Só existe esse que aconteceu na Bíblia, não tem mais. Pastor, poderia acontecer novamente através da virgem ter um menino? Não. Aquilo é único. Tem algumas coisas na Bíblia que são únicas. Aí as pessoas querem pegar aquilo na Bíblia e levar como uma causa que vai acontecer novamente. Não. Deus pode fazer de novo? Não. A sua palavra diz que não. Aquilo é um caso único. Se ele quiser, ele faz, mas para quê? Não há necessidade. Se ele disse que o homem e a mulher teria que ter relacionamento para produzir filhos e filhos. Esse advento vai mostrar também aonde o menino nasceria. Haveria uma promessa, tudo se fecha, que o menino viria da tribo de Davi, que nasceria em Belém da Judéia. Coloque bem aqui, Diego, Miqueias 5,2, o nascimento do Messias, o local, Miqueias 5,2, vamos lá, igreja? E você, Belém, vamos lá, igreja, de novo, vamos recomeçar. Não vai no ritmo do pastor não, pode ir, eu só vou abrir. E você? Desde os tempos antigos, desde a eternidade que havia essa promessa. Então não tem nada novo, não. Gênesis, todos os profetas mostrando para esse grande advento, que nós chamamos de advento, para essa chegada, para a vinda do Messias, do Rei dos Reis e Senhor da Glória. E é interessante que ele vai disso. Ele vai dizer que são dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então não é coisa que veio da cabeça humana, não, mas um propósito de Deus. O que é que a gente percebe aqui? Que não há plano B de Deus, sempre foi um plano. Claro que Deus sabia e sabe de tudo, saberia que Adão pecaria, cairia. Então há essa promessa. E é interessante que ele diz que traria esse menino como renovo, como o justo, o santo. Jeremias 23:5. Jeremias 23:5. Vamos ler, igreja? Jeremias 23:5. Jeremias 23:5. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Vamos lá, igreja? E eis que vem dias. Você vê que a promessa ela vai tomando tom, forma, ela vai se intensificando, esse advento.
né? Começa ali em Gênesis, por isso que é progressiva a revelação de Deus. Progressiva. Vários anos, mas progressiva, mas ela é una. Essa revelação, hoje como o dia da Bíblia, ela se une, ela se completa. Quando você vê, você vai perceber que não há falhas, mas os detalhes encaixando, tudo encaixando. Esse renovo, e é interessante, levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça. A primeira, uma promessa, uma profecia, ela aponta para presente e para o futuro. Naquele momento ali, aonde Jeremias fala, ele está falando do rei Davi. Mas aqui ele está mostrando e apontando para o Rei dos Reis e Senhor da Glória. É justamente isso. Aquele que agirá com sabedoria, executará o juízo e a justiça na terra. É isso, é para isso que ele veio, mostrando que viria essa raiz de Jessé, que seria o quê? A raiz de Jessé, que veria Jessé, Davi, o pai de José, e José, Jesus. Há toda uma genealogia que apontava para essa chegada, para esse advento, justamente da vinda do nosso Senhor e Salvador. Lá em Isaías vai dizer que ele é o tronco, o broto da raiz de Jessé, um rebento que ia nascer, e das suas raízes ele vai trazer o que? Um renovo espiritual para a vida da sua igreja. E quando você chega no Antigo Testamento, há literalmente o cumprimento da promessa. Tudo aconteceu para que se cumprisse. Eu vou colocar só um texto aqui para a gente ir para o texto base. Para que tudo se cumprisse, tudo que foi falado no Antigo Testamento se cumpre. A promessa no Antigo Testamento da chegada, e no Novo Testamento, literalmente, ele chegou, coabitou no nosso meio. E ainda continua no meio da igreja, espiritualmente, e voltará pessoalmente em glória, majestade e poder. Coloca bem aqui, por favor, para eu ler com a igreja, para a gente voltar para o texto base, lá em Isaías, que eu quero trazer algumas coisas nesta manhã. Por favor, coloque aqui, Diego, Mateus 1, do 22 ao 23, mostrando que o cumprimento da promessa já aconteceu. Pastor, o que é que nós temos que fazer agora? Viver conforme ele. Do 22 ao 23, vamos ler, igreja. Ora, verso 23, verso 23, Deus conosco, o menino nasceu, a promessa foi cumprida, e nenhuma delas que foi feita aqui tardará, mas todas elas se completará em nossas vidas. No meu tempo, pastor, não, no tempo de Deus. As promessas de Deus não falham, as promessas de Deus não tardam, não, mas todas elas serão cumpridas conforme a vontade de Deus. Por quê, pastor? O menino veio na plenitude dos tempos, na hora certa, na hora exata, no pleroma, no tempo de Deus. Isso vai dizer Paulo. Não vamos colocar, mas está lá em Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, na hora exata, no momento certo, o menino nasceu. E essa profecia que tem nos profetas, ela vai anunciar justamente essa promessa dessa chegada, desse advento. O que é que tem a ver, pastor? É uma promessa de redenção e restauração do seu povo, da sua igreja. Que Cristo, o Messias, o Salvador, traria restauração do seu povo, da sua igreja. Um povo que vive ainda hoje oprimido. Um povo que, naquela época, os judeus viviam em trevas. Por isso que é um ajuntamento. A igreja de Cristo é um ajuntamento entre judeus e gentios, onde forma o povo de Deus, o rebanho de Deus, as ovelhas de Cristo. E tudo isso através justamente desse advento, das promessas do nascimento do Messias.
E isso vai trazer o quê, pastor, em nossas vidas? Esperança, confiança para podermos continuarmos olhando para Ele, olhando para Jesus Cristo, o Messias prometido, aonde o povo vivia em escuridão, mas Ele trouxe luz para estabelecer luz diante das trevas, literalmente dissipar as trevas, onde Ele implantaria um governo de justiça, a justiça de Deus. Muitas pessoas pensam que a justiça de Deus não está sendo aplicada, e está. Não existe justiça maior de Deus do que Deus entregar às pessoas a sua própria vontade. É a maior justiça de Deus. Pastor, qual é a maior justiça de Deus? É Deus pegar uma pessoa e dizer: você quer viver assim? Eu lhe entrego para que você viva assim. Não existe justiça maior. Paulo vai falar isso lá em Romanos. Eles queriam viver assim, Deus os entregou. Então, Ele veio para restaurar, para estabelecer justamente esse reino. Abramos nossas Bíblias agora, lá em Isaías 9. Isaías 9, nós já passamos por ele. Deixe aberto que eu vou falar algumas coisas. A primeira parte aqui é justamente esse estabelecimento desse reino de Deus, o reino de justiça e de equidade. O verso 1 e verso 2, ele vai mostrar justamente, mostrando que esse povo vivia em trevas, mas a luz chegou. A escuridão do passado, a aflição em que esse povo vivia, e a restauração através da luz, a luz de Cristo. Tá? Uma terra aflita, a terra, o mundo como está hoje. Isaías 9. A gente vai por etapas aqui, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. A primeira coisa, no verso 1, tá? A terra estava aflita, mas não ia continuar em escuridão. Olha o que aqui Isaías diz: mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. A gente vai perceber que essa terra aqui é interessante. Quando a gente pega lá, onde Jesus viveu, onde foi o ministério de Jesus, havia sofrimento e opressão inimiga. Havia uma opressão. Foi aqui nessa cidade aonde os assírios, as primeiras cidades aonde os assírios invadiu, foi aonde, pastor? Justamente essa região. Aqui onde fala justamente Naftali e Zebulon e Naftali. Havia escuridão, havia trevas, havia perdição, havia opressão dessa cidade. Foi invadida pelos os inimigos. Uma terra que era cativa, não só aonde os homens chegaram e levaram esse povo como escravos, mas a escravidão que dominava aquela terra, em termos de imoralidade, em termos de idolatria, havia uma escuridão tremenda. É isso. Olha o que é que ele diz: mas a terra que estava aflita não continuará em escuridão. Havia uma promessa, que aquela terra, aquela cidade, aquele povo não viveria em trevas eternamente, porque a luz iria pisar naquela terra que era Cristo, representando o nascimento de Jesus, o nascimento do Messias, que traria o que, pastor? Restauração para aquela terra. Restauração. É onde o ministério de Jesus começa, justamente nessa terra aqui. A luz estava naquela terra, a pregação do Evangelho aconteceu naquela terra. Aponta literalmente para o ministério de Jesus, aonde ele pregou vários e vários anos naquela terra, naquele local ali. Eu quero colocar só para a gente fazer um paralelo com o ministério de Jesus, com a profecia e com o ministério de Jesus. Mateus
4, 12 e 16, para a gente fazer uma leitura junto com a igreja. Mateus, que é justamente a terra onde Jesus começou o seu ministério. Vamos lá, ó. Mateus 4, do 12 ao 16. Mateus 4, do 12 ao 16. Se eu falei 5, me perdoem. Aqui o que é que ele disse, ó. Ao ouvir que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira da região, ó, Zebulon e Naftali. Foi onde ele começou o seu ministério. Tudo está interligado. Vivia em trevas, vivia em escuridão, mas a luz chegou, a luz que é o próprio Cristo, começou o seu ministério. Aonde? Justamente aonde Isaías falou. Terra que havia escuridão, terra onde havia escravidão, terra onde vivia imoralidade, terra onde havia idolatria. A luz chegou lá, o ministério de Jesus chegou lá. Verso 13, e deixando Nazaré. Verso 14, Diego, por favor. Olha o que é que ele diz. Isso aconteceu para se cumprir, ó, o cumprimento. A promessa do que o Messias viria, a promessa lá em Isaías, olha o cumprimento aqui. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. O que ele disse? Olha o que é que diz aqui. A mesma coisa que está em Isaías, verso 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Verso 16. O povo que vivia em trevas viu a grande luz. A luz pisou lá, a luz de Cristo, a luz que ilumina os nossos caminhos, a luz que nos tira das trevas, andou lá, viu a grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz de Cristo. A promessa foi cumprida. Todas as promessas de Deus serão cumpridas em nossas vidas. Hoje, pastor, não sei, mas no tempo de Deus serão. Ele fez uma promessa há 1000 anos atrás e se cumpriu. Se cumprirá. A luz chegou, a luz de Cristo resplandeceu, a luz pisou em Naftali e Zebulon, e o evangelho foi pregado para que haja transformação. E o que é que Deus quer, pastor, hoje, nas nossas vidas? Deus quer transformar todas as áreas das nossas vidas, todas elas. As áreas sombrias, as áreas que estão em escuridão, os locais áridos. Deus quer trazer luz. Jesus quer transformar os locais áridos, secos, em mananciais. Ele quer regar essa terra que é o teu coração. Ele quer derramar bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele quer dissipar todas as trevas que há no nosso coração. Como Ele fez. Um dia Ele pisou naquela terra. Um dia Ele penetrou em nossos corações trazendo luz. Luz. Ele é a própria luz. No verso 2 vai falar de glória. A glória majestosa. Ainda estão em Isaías, né? Não feche Isaías. Isaías capítulo 2, olha o que é que diz. O povo que andava em trevas literalmente. Isaías, deixa Isaías aberto, tá? Isaías aberto. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz de Cristo. A luz chegou em nosso coração. A luz de Cristo resplandeceu na Judéia, em Judá, em Samaria e chegou aos confins da terra, chegou em Araripina. A grande luz que nos tira da escravidão, das trevas. Isso representa o que, pastor? A plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Através de uma única pessoa, Cristo Jesus. Cristo que Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a própria luz que chegou, entrou, penetrou em nossas vidas, em nosso coração, para nos tirar do império das trevas. Ele é a luz do mundo. Coloque bem aqui, Diego. João 8, 12. João 8, 12, vamos ler, igreja. Deixa a Bíblia em Isaías, está aqui, ó. Vamos lá?
De novo Jesus lhes falou, dizendo: essa luz vai nos trazer vida, tirar das trevas e nos dar vida, vida em abundância. Pelo contrário, a luz da vida, ela é vida aos nossos corações. Vida, Cristo é vida, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará de forma nenhuma em trevas, não andará. Por quê, pastor? Porque essa luz nos oferece direção. Por quê, pastor? Porque essa luz nos traz iluminação e tira os perdidos das trevas. E esses perdidos vêm para a luz, e essa luz é Cristo. Pastor, qual a minha parte nisso aqui tudo? Qual a minha parte em tudo isso que acontece? Essa luz que chegou em meu coração, nós devemos, como igreja do Senhor, hoje, agora, nesse momento, vivermos como filhos da luz, não filhos da desobediência, não filhos das trevas, não filhos do engano, não, mas filhos da luz. Esse é o nosso papel nessa noite, nesta manhã. Filhos, luz, que dissipa as trevas, que abre o nosso entendimento. Nós agora somos filhos da luz, e nós temos que refletir essa luz de Cristo, o caráter de Cristo em nossas vidas, em um mundo de escuridão, em um mundo de trevas, em um mundo de opressão. Nós temos que ser luz, luz para as outras pessoas. Certa feita Jesus diz assim: a luz, a candeia não ficou para ser escondida debaixo de uma cadeira, de uma mesa, não, mas que ela possa iluminar, para refletir a minha glória, a glória de homens, não, mas a luz de Cristo. Cristo já raiou em nossos corações, e agora nós temos que refletir essa luz para as outras pessoas. Meus amados irmãos, tudo está correlacionado, tudo caminha em harmonização. Essa luz que veio, que raiou, agora ela tem que refletir para outras pessoas. Uma vela, uma candeia, uma lanterna, no meio de uma casa escura, ela vai chamar a atenção. É assim que Cristo quer. É assim que Cristo quer que nós venhamos ser luz para outras pessoas, pregando a luz do mundo. Quando digo luz, é refletir a beleza da santidade de Cristo. Fomos formados à sua imagem e semelhança, cada dia mais sendo homens e mulheres parecidos com Ele, para vivermos para a glória dEle. É isso que o impacto dessa luz traz. Aqueles que viviam, Diego, capítulo 2, aqueles que viviam na sombra da morte, totalmente no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte pode fazer voltas em nossas vidas. Esse povo vivia no vale da sombra da morte. Isaías 9:2, texto base, Isaías 9:2, é isso que ele diz: esse povo, o povo que andava em trevas, viu a luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, lugares terríveis. Houve o que, pastor? Libertação. Jesus está falando aqui, Isaías está falando aqui através do que Deus falou para ele, de libertação espiritual. Esse povo de Naftali e Zebulon viviam em trevas. Nós, de Araripina, Pernambuco e Brasil, vivíamos em trevas. Aqui é o jugo da escravidão, o jugo da escuridão, o jugo, o vale da sombra da morte. E nós fomos o que, pastor? Libertados, libertação da morte, trazendo vida através de Cristo Jesus. O vale da região, o vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz de Cristo chegou e já penetrou em nossos corações. Pastor, e agora? Compartilhar, proclamar o tempo aceitável do Senhor, proclamar a libertação que há em Cristo. Quem encontra a luz de Cristo, a luz que nos tirou das trevas, vai refletir a beleza da santidade de Cristo, resplandeceu-lhes, para que nós possamos ser
luz para outras pessoas. Quando nós chegamos no verso 3, nós vamos ver a alegria desse povo, porque as promessas começam a se cumprir justamente quando o profeta fala. Olha o que é que ele diz no verso 3: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando reparte os despojos de guerra. A alegria do Senhor é a nossa força. O Messias, a promessa do Messias tem que trazer no nosso coração alegria, uma alegria indivisível, uma alegria que é resplandecida no nosso rosto, felicidade, gozo e regozijo na alma. É isso que Cristo tem que trazer para essa igreja. A alegria aqui é comparada com a colheita. E nós que somos nordestinos, nós sabemos da dificuldade. Terra árida, seca. E o que foi que houve? Qual era a promessa? Chuva para haver colheita. Vocês vão colher frutos, e frutos com abundância. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita. Deus trará colheita na vida dessa igreja. Os campos estão brancos e a igreja tem que colher agora. É tempo de colheita. Os campos estão preparados. Jesus nos disse que estão preparados. Depende agora da igreja se alegrar na colheita, colher os perdidos, aqueles que já são do Senhor, mas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Hoje, espiritualmente, a igreja, ela tem que se regozijar. Alegria, ele fala na palavra alegria 2 vezes. Alegria no tempo da colheita. E com exultação, alegria maior ainda. Completamente cheios, exultação, a alma regozijada, cheia de alegria. Nossa maior alegria deve ser na nossa salvação que Cristo fez por nós. A segunda maior alegria do crente tem que ser em ver outras pessoas sendo alcançadas para Cristo, e todas as demais coisas são garantidas. O trivial das nossas vidas são garantidas por Deus. A minha maior alegria é o que, pastor? Foi um dia Deus ter me encontrado, porque o perdido éramos nós, e Ele nos encontrou. E a nossa segunda maior alegria tem que ser a pregação da palavra de Deus, para que outras pessoas sejam salvas, redimidas, curadas e saradas. A igreja tem esse papel, mas ela tem que fazer isso com alegria. Tem hora que nós vamos pregar, parece que nós estamos chorando. Como é que nós vamos alcançar? Uma depressão para falar de Cristo. Já morreu há 7 dias e está enterrado e sepultado. Não, alegria, regozijo, gozo na alma para falar desse Deus Todo-Poderoso que um dia nos salvou. Esse Deus Todo-Poderoso que um dia nos resgatou. Essa é a alegria. E o salmista vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. A verdadeira alegria nasce na certeza de que o nosso Redentor vive e reina no meio dessa igreja. Está no controle dessa igreja, conduz essa igreja, através da sua palavra, sobre a nossa vida. Ele reina, pastor, não só na vida da igreja, mas Ele reina sobre a nossa vida, Ele reina sobre a nossa família, Ele reina sobre o mundo, Ele reina sobre os 4 cantos da terra, Ele é Senhor, para a glória de Deus. É o Senhor, nada foge do seu controle. Reinado de paz e de justiça e de equidade, é isso que Ele trará. Paz não é a ausência de guerras, não, mas é mostrar que Ele está no controle mesmo diante das guerras. Está escrito que ia acontecer. Por que é que a gente ainda se surpreende? Por que é que a gente ainda se surpreende? O que é que diz no verso 4? Verso 4, Ele vai quebrar esse jugo, o jugo que pesa ou que pesava, porque Tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas.
todo o jugo será tirado, todo o jugo será quebrado. O jugo que às vezes está nos nossos ombros, impede de progredirmos, será quebrado. No dia dos medianitas, provavelmente ele esteja falando aqui, no dia de Gedeão, onde os medianitas oprimiam o povo, mas foi resgatado por Deus. E esse peso das nossas vidas, esse jugo, essa vara que nos afronta, que vara que nos fere, ele será tirado somente através de Cristo. E o maior jugo, o maior peso que Cristo já tirou das nossas vidas é o peso do pecado. O pecado que habitava em nós, o peso da escravidão, o peso, o jugo que nos condenava, Ele já tirou das nossas costas, e agora Ele quer que nós venhamos viver para a glória dEle. O jugo de escravidão, onde Ele tirou Israel de 400 anos, debaixo da vara do feitor, todo dia era peia para amanhecer e peia para dormir, era só isso. E agora Ele tirou o jugo do teu pecado, aonde o pecado nos condenava, aonde o pecado nos levava para o inferno. Esse jugo foi tirado das nossas costas, não há mais peso, porque o seu fardo é leve. É isso, igreja do Senhor. Ele nos liberta da prisão, do jugo do pecado. Jesus é o nosso libertador. Quando conhecemos a verdade que nos liberta. João 8,36, é quebrado todo jugo, toda maldição, quando nós confiamos no poder de Cristo, para quebrar esse jugo que nos oprimia, um prisioneiro, nós éramos prisioneiros algemados, não só aqui nas mãos, mas algemados dos pés à cabeça, das mãos aos pés. Esse jugo, essas correntes quebradas, tiradas do povo de Deus. Nunca mais haverá cela, prisão no termo de condenação, prisão eterna. Nós já fomos libertos, completamente libertados. Agora nós somos livres em Cristo, livres para viver para a glória de Cristo, livres para viver na presença do nosso libertador fiel, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que nós possamos viver esse reinado que já começou com o início do nascimento do Messias, onde Ele vai trazer paz, não fim de guerra, não, mas paz aos nossos corações. É o que é que diz no verso 5, verso 5 nos diz assim: porque toda bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Que coisa, né? Que texto. Isaías está falando de quê? Do instrumento de guerra, dos soldados. E ele está mostrando que esses instrumentos de guerra seriam destruídos, seriam eliminados. Mesmo diante do sangue, Jesus, Ele vai trazer aos nossos corações paz, mesmo diante das guerras, mesmo diante das batalhas. Isaías está falando aqui de guerras, de confrontos, de batalhas, mas Deus, Ele traz paz diante da guerra, porque Ele é o Senhor e general maior. Ele é o nosso Deus por excelência. Paz, paz ao nosso coração, paz à nossa família, mesmo diante das dificuldades. Nunca foi ausência de conflitos. Não vá nesse, não, eu não tenho paz, não, aquela paz oriental, não é isso. São as garantias de Deus. Paz é isso, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações, mesmo diante do vale da sombra da morte. Por quê, pastor? Porque o estado do homem hoje, sem Cristo, é um estado de guerra. Eles não entenderam ainda. Eles estão longe, destituídos, afastados, em guerra contra Deus. E nós, como embaixada de Cristo aqui na terra, nós temos esse dever de reconciliar pessoas através da pregação, para Cristo
para que Cristo possa reconciliá-los e uni-los novamente a Deus. A embaixada de Cristo é a igreja para levar essa mensagem de esperança e de paz. E, meus amados irmãos, é a igreja quem prega, é a igreja que fala, é a igreja quem prega essa notícia de paz, onde ele vai remover o sangue, aonde todas as vestes serão queimadas e servirão de pasto ao fogo, trazendo libertação desses conflitos que vão acontecer nas nossas vidas. É isso que Deus faz. Quando nós pegamos, para encerrar, talvez a gente continue, próximo domingo, versos 6 e 7, vai falar das características desse rei, a sua identidade, quem ele é. Olha o que ele diz no verso 5, o verso 6, perdão. É justamente as características e a promessa que já se cumpriu, mas no advento se cumprirá novamente, porque a promessa não é só do nascimento, mas a chegada da volta também. Ele voltará em glória, majestade e poder. Mas primeiro a promessa, verso 6, vamos ler, igreja, aqui é o versículo mais conhecido de Natal, né? Está lá, vamos lá, igreja. Agora eu quero ouvir o pulmão, em alta voz, está aqui, ó. Porque o menino... Amém, louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome de Deus. As promessas que a gente falou, Gênesis 3,15, Malaquias 3, do 1 ao 3, está lá também. E no Novo Testamento nós temos o cumprimento da promessa, Mateus, Lucas principalmente, a promessa de 700 anos do nascimento do Messias, não 1000, me perdoe, 700 anos entre Isaías ao nascimento de Cristo. Fala justamente no verso 6 que esse menino nasceria, e a descrição aqui dele é gloriosa. Provavelmente não cabe, nós não vamos entender a largura, a profundidade e a altura desse nome tão poderoso, dessa promessa que se cumpriu. Ele vai dividir aqui em 4 nomes que vai mostrar quem é, 4 títulos do Messias, 4 adjetivos poderosos desse menino que nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, que está no meio da sua igreja, que conduz a história das nossas vidas. E ele divide em 4, é como se fosse um diamante, que tem várias facetas, já para mostrar o poder de Cristo, o que Cristo é para as nossas vidas, o que aquele menino faria, um diamante precioso, lapidado, um diamante precioso que tem várias facetas, por isso são vários nomes, que aponta para a glória do Messias, que a salvação viria dele, somente dele, a salvação do mundo é através dele, por meio dele e para ele. A intenção de formar um só povo, judeus e gentios, mas juntos, o ajuntamento do povo de Deus, o Jesus encarnado que se fez homem para viver no nosso meio, como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz, todas essas características, tudo isso que Cristo é para conosco. Por isso que nós devemos unicamente confiar no seu poder, na sua majestade, na sua sabedoria, na sua soberania em nossas vidas. O amor do Pai enviando o Filho eterno que sempre existiu, do nascimento da manjedoura, a Rei do universo e Senhor da glória. Por isso ele começa dizendo que ele é maravilhoso, maravilhoso. Os reis daquela época eram rodeados de conselheiro, maravilhoso conselheiro. E ele é maravilhoso,
A figura aqui é justamente de um Deus experiente, de um Deus que sabe todas as coisas, de um Deus que sabe nos aconselhar no momento certo. Várias empresas hoje têm um conselho de gestão, mas Jesus é o conselheiro maravilhoso, com total e completa sabedoria para guiar o seu povo, para guiar a sua igreja, para guiar o seu rebanho. Ele é o conselheiro maravilhoso, é isso que ele é, com total sabedoria, completa sabedoria. Completa sabedoria. Deus diz que repousou sobre ele o espírito de sabedoria. Sobre ele, do Senhor, o espírito de sabedoria. E não só isso, eu vou colocar aqui para a gente entender essa questão da sabedoria, desse conselho de sabedoria. Coloque bem aqui em Isaías 11:2, que a gente vai ver toda a sabedoria de Deus definida no Messias. E eu creio que, se há um versículo para você marcar na sua Bíblia, é esse. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, não só de sabedoria, por isso que ele tem toda a sabedoria, mas o Espírito de entendimento, não só o Espírito de entendimento, mas o Espírito de conselho, e não só o Espírito de conselho, mas o Espírito de fortaleza, e não só o Espírito de fortaleza, mas de conhecimento e de temor ao Senhor. Ele tem toda a sabedoria para guiar a sua igreja, por isso é Ele que nos aconselha, é Ele que conduz a nossa vida. Tudo procede dEle, todos os conselhos, porque repousa sobre Ele o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito do conhecimento do temor de Deus. Ele foi obediente em tudo, obediente até a morte de cruz. Tudo procede do Senhor, tudo procede do Senhor. Por isso que ele é justamente isso que ele disse aqui no versículo 6. O seu nome será maravilhoso conselheiro, está aí porque ele é o nosso conselheiro. Tudo que nós precisamos está nele, somente nele. Tudo procede do Senhor dos exércitos. Isaías vai dizer que ele é um maravilhoso conselheiro, de grande sabedoria. Isaías 28, 29. Vou encerrar aqui, não vai dar para dar nem os 4. Poderia te esticar, não era? Estou empolgado. Isaías 28, 29. Olha o que é que Isaías diz. Mas isso também procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho. E grande em quê, igreja? Também isso procede do Senhor dos exércitos. Ele é e grande em. É Ele que define as nossas vidas. É Ele que orienta os nossos passos. É Ele que conduz a nossa história em conselho, sabedoria. Ele tem o Espírito de Deus. E agora nós temos o Espírito Santo. Qual a desculpa para que nós não venhamos obedecer e ser homens e mulheres sábios? Tudo procede dEle. Essa sabedoria confirma o ministério de Jesus. Confirma o nascimento do Messias. Para a gente encerrar, não vou esticar. Para a gente encerrar, bota o último versículo aqui. A igreja tem que crescer assim também, que nenhum menino crescia. Lucas 2,4. Vamos ler, igreja, a gente encerra. A gente ir para a EBD. Lucas, vamos ler, igreja. José também saiu. Serviu como treino, mas é Lucas 2,
Não é isso não, acho que é Lucas 2,40. Deixa eu ver aqui, para não me perder. Vão me ajudando aí as minhas universitárias. É, né? 2,40? Ah. Vamos lá? É isso aí. É assim que a igreja tem que crescer. Vamos lá, igreja. Agora sim. O 2,4 foi um teste. Agora para testar o diafragma aqui com força total. Vamos lá? O menino crescia. Amém. É assim que a igreja tem que crescer. Graça, sabedoria e conhecimento. Diante de Deus e diante dos homens. Nós temos essa maravilhosa palavra. Faltou aqui ainda verso... Eu vou terminar depois. A gente fica com esse projeto aqui para a gente terminar. Pode ser até domingo. A gente terminar o verso 6, 7 até o 9. Vamos orar em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter sido aplicada no teu coração, meu irmão. Trazendo o renovo desse broto, desse rebento, que veio da tribo de Jessé, da tribo de Judá, da tribo de Davi, da tribo de José, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. E louvamos Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos e te rendemos graça nessa manhã, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Pai Santo, por essa chegada, esse momento de advento entre promessa, nascimento do nosso Redentor, onde nós vamos aprender mais nesse mês, ó Deus, das tuas maravilhas, do teu agir no meio do teu povo, o teu poder, para que a tua igreja esteja com os olhos fixos no Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor começou a boa obra em nossas vidas e que o Senhor vai finalizar até o dia do Senhor. Abençoa, Pai Santo, cada professor, ó Deus, que vai trazer a mensagem, cada irmão, ó Deus, matriculado nas salas de EBD, capacita o teu povo, ó Deus, nos orienta na tua palavra. Hoje é o dia da Bíblia, ó Deus, que momento. O dia onde a tua palavra, que é revelada e inspirada, foi pregada aqui na tua igreja. Essa palavra, cremos, ó Deus, que foi e será aplicada nos nossos corações, e que ela nunca, ó Deus, saia do meio da tua igreja, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome pela vida da tua igreja, que tem vindo, ó Deus, e tem tido compromisso, ó Deus, com a tua palavra, que é revelada, que é inspirada, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Abençoe-nos, ó Deus, nesse restante de EBD, e que mais tarde, ó Deus, pós EBD, à noite nós possamos estar juntos aqui, para que nós possamos ouvir mais da tua palavra, e que o Senhor use o teu servo, o pastor Adélio, que estará hoje aqui conosco. Seja um momento, ó Deus, de fortalecimento, de encorajamento, de conforto, de consolo, de despertamento, mas de pregação genuína da tua palavra. Uma igreja alicerçada, ó Deus, verdadeiramente na tua palavra. Não uma igreja emocional, mas uma igreja firmada, ó Deus. Porque o culto é racional. O culto que dirige a tua igreja, ó Pai. Abençoa o teu servo. Abençoa a tua igreja, Pai Santo. Abençoa as nossas vidas. Nesse momento, ó Deus, onde nós estamos relembrando o teu advento, a chegada do nosso Redentor, do nosso Salvador, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome santo, majestoso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos divididos em salas de EBD.